Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania. Muito boa noite, F1 Maníacos. Seja bem-vindo ao nosso Parque Fechado desta sexta-feira, dia 7 de junho. Acabou agora o segundo treino para o Grande Prêmio do Canadá, realizado lá no circuito desafiador, circuito de Montreal. Eu, Gabriel Gavinelli, hoje aqui vou comandar o nosso Parque Fechado. Já quero dar as boas-vindas aí para você que acompanha a gente através do YouTube, também através do Terra TV. Estamos ao vivo aí para todo o Brasil, através também do Terra TV, na capa do Terra aí, para comentar esse segundo treino livre, num dia, digamos que um pouco caótico lá no Canadá, Tivemos chuva de granizo ali no meio da tarde, e isso complicou bastante as condições aí para o restante do dia, A chuva trouxe também muita sujeira na pista, então iniciamos aí o TL1, com os fiscais ali portando vassouras, rodos e até sopradores na tentativa de diminuir, então a água na pista, realmente muita água na pista, e isso, claro, atrapalhou o treino livre dos pilotos, A gente teve bandeira verde dada assim logo no início, mas o pit ficou fechado, o pit lane ficou fechado, então os pilotos aí tiveram que esperar essa bandeira verde vir de fato, a abertura, na verdade, do pit lane, e isso durou alguns minutos, Dá para dizer aí que a gente teve metade da sessão de aproveitamento, nenhuma sessão marcada também por bastante a sujeira e água e tal. Isso evitou, não permitiu que os pilotos tivessem um bom desempenho, um desempenho mais real ali com os carros, Então, vou dando meu boa tarde aqui pro Thiago Frois, pro Heitor Verruso também. Sejam todos muito bem-vindos aí, vão comentando aqui com a gente que eu vou logo menos trazer aí o resultado desse TL2 e, mais do que isso, comentar aqui como é que foi o dia, o que a gente pode esperar para esse sábado, A gente viu aí Verstappen com problemas, a Red Bull parece que também não chegou muito bem para essa etapa, nona etapa aí, a Red Bull caiu muito durante a temporada e agora está realmente em condições aí, tem condições problemáticas, dá para dizer isso, com o problema do Verstappen, problemáticas com o problema do Verstappen, é isso. Mas vamos aqui então primeiro ao resultado do TL2, No TL1 a gente teve tempos ali muito alto, então não vou nem passar aqui para vocês, Quem liderou foi o Lando Norris, seguido pela dupla da Ferrari, Isso no TL1, Então o Sainz à frente do Charles Leclerc, mais no TL2, e aí com tempos conseguidos com os pneus slicks, Então tivemos a liderança aí de Fernando Alonso, piloto da Aston Martin, marcou 1:15.810 para fazer o tempo de referência então desta sexta-feira, George Russell seguiu aí o espanhol, então na verdade aí 3 Mercedes nas 3 primeiras colocações, já que o Lance Stroll completou esse top 3, apesar dos 3 aí bem distantes do Alonso, o Alonso que marcou, como eu já disse, 1:15.810, o Stroll ficou aí a 0,654 atrás do seu companheiro de equipe, enquanto o Russell 463. Falando de Mercedes, o Hamilton foi o 7º colocado, o Hamilton que ainda no Canadá, a Mercedes trouxe novas atualizações, mas o inglês cedeu para o seu companheiro, pro seu compatriota também inglês, George Russell, Então o Russell que tem atualizações para esse final de semana, o Hamilton segue com o W15, digamos que antigo, Já o Russell então consegue colocar aí uma boa diferença para o seu companheiro de equipe. Claro, tempo de volta dessa sexta-feira é só para a gente ter aqui uma referência mesmo, apesar de que é esperado chuva durante todo o final de semana, Isso é importante dizer aqui, não em grandes proporções como elas vieram hoje, mas no próprio sábado, amanhã na classificação e também no domingo, para a corrida, pode chover sim, então talvez essas condições molhadas aí permaneçam durante todo o final de semana. A melhor Ferrari, então, continuando aqui com os resultados, foi de Charles Leclerc, ele foi aí o 4º colocado,
né, enquanto o Carlos Sainz foi o 13º colocado e o Daniel Ricciardo foi o 5º, uma boa posição ali para RB, né, o Tsunoda 8º colocado, o Kevin Magnussen foi o 6º, né, completando aí então os 10 primeiros que eu não falei aqui, o Alexander Albon o 9º e o Sérgio Pérez, companheiro do Verstappen, né, na 10ª colocação. O Verstappen foi só o 18º, né, relembrando, ele teve problemas no RB20, ele sentiu um cheiro de queimado, retornou aos boxes dizendo ali para a equipe ligar os ventiladores e tudo mais, foi essa a declaração do Verstappen, né, então chegou ali nos boxes com um cheiro de queimado. A gente não sabe se foi problema de bateria, se foi freios. Eu arrisco aqui, eu tenho o meu palpite, olhando toda a situação ali, né? Quando o Verstappen encostou o carro, ele rapidamente saiu, né, do cockpit e a equipe seguiu mexendo, né? A equipe ficou seguiu mexendo, não, a equipe ficou olhando o carro ali por vários minutos, né, até que eles pudessem colocar a mão no RB20. Então, isso indicaria um problema elétrico, né? Quando há um problema elétrico, os mecânicos, né, ninguém pode colocar a mão no carro, assim como acontece na Fórmula E e já aconteceu outras vezes na Fórmula 1. Então, arrisco aqui que foi um problema de bateria, né? Já vou dizer para vocês, acabou agora, né, agora mesmo, a classificação, ou a classificação não, desculpa, o TL2, né, a gente tá com a equipe aqui do F1 Mania, todo mundo aí hoje online, aí a Nath De Vivo já soltou um relato lá, o Cadu Gouveia também já fazendo a fila, tem a Sofia Andrade, o Renan Camargo, a Valentine, né, uma equipe completa hoje fazendo a Fórmula 1 aí para vocês, então já vocês conferem lá no f1mania.net, certamente vai ter mais sobre isso, sobre esse assunto. E claro, eu tô olhando aqui, tô recebendo as pautas, assim que tiver novidades aí também com esse assunto, eu trago aqui para vocês, tá? Então, é isso. Agora vamos aqui para passar aqui né, um resumo dessa sexta-feira e o que a gente talvez possa esperar para amanhã, tendo em vista o que a gente viu hoje, né? Então, de novo, né, o problema ali com o Max Verstappen, eu acho que é o grande destaque desse final de semana e dessa sexta-feira, desculpa, foi esse problema com o RB20 do Verstappen, né? Por que isso? A gente tem falado aqui ao longo, Carlos Garcia, o Garcia hoje não pôde estar aqui com a gente, né? No sábado também eu vou estar aqui, eu e o Cadu, no domingo o Garcia volta para comandar aqui a nossa mesa, né? Junto com vocês aí. Então a gente veio debatendo durante essa semana a necessidade da Red Bull de avançar no grid, né, tendo em vista o que aconteceu nas últimas corridas e que a gente entra agora aí né, a gente vai para Canadá, aí Espanha, depois Áustria e terminamos essas 4 corridas na Inglaterra, né? Então é um momento muito decisivo para o campeonato, sim, né, e para a Red Bull mostrar que pode de volta, né, a brigar por vitórias, né? Talvez eu não estou nem falando aqui em ser dominante, em dominar, né, ali, eu acho que isso, eu não vejo isso mais acontecendo, né, a Red Bull perdeu o domínio, então agora a gente tem de fato uma briga ali para ver quem, né, na hierarquia do grid da Fórmula 1, e acho que ela pode se posicionar de novo muito bem, mas nesse momento arrisco dizer que ela nem tá tão bem posicionada assim, né? Então, voltando aqui, a gente tem essa primeira de 4 corridas importantes para a Red Bull mostrar que pode ainda brigar pelo campeonato, e mais do que isso, sair com um saldo positivo ali, tanto no campeonato de construtores quanto no campeonato de pilotos. E começou, né, da pior maneira possível, porque, de novo, dificuldades com a chuva, com a pista molhada, com a pista suja, todos os pilotos tiveram, né, durante aí eu ia dizer 120 minutos, considerando as 2 sessões, mas vamos colocar 90 minutos, porque o TL1 foi, né, afetado aí um grande tempo do TL1 por causa da chuva, da pista molhada, enquanto eles tentavam limpar a pista ali. Mas então nesses 90 minutos, tempo de volta a gente poderia deixar de lado, mas o problema do carro do Verstappen, né, talvez diga, é a grande questão dessa sexta-feira, é o que mais diz, é o que mais fala pra gente, dá um prognóstico do que pode ser, né, o sábado e o domingo, né? A Red Bull, ela busca alguma melhoria no carro, busca um avanço ali no RB20, né, agora que não tem mais o Adrian Newey, né, então a gente sabe que o Adrian Newey, o que ele carrega para a equipe, que a saída dele com certeza está impactando também na Red Bull, então o fato de tá andando para trás, né, não ter conseguido avançar, não ter mais o Adrian Newey no time, e aí você, numa primeira tentativa de mostrar esse avanço, você ter problemas na bateria, eu acho coincidência demais, né?
pode, claro que ser um problema pontual ali, muito fácil de ser corrigido, mas de novo, para mim é coincidência demais. A Red Bull busca, né, um pelinho ali, alguma coisa para melhorar, para voltar a ser competitiva no grid, né, e talvez isso tenha custado, né, hoje para o Verstappen ali a confiabilidade. Às vezes é isso, você aumenta muito a potência, você aumenta muito alguma coisa, você compromete a confiabilidade, né, e de novo, a gente não vê problemas. A gente tem falado aqui o quão confiáveis são essa geração de carros, né, da Fórmula 1, esses novos carros da Fórmula 1, e a Red Bull principalmente, né, uma equipe que com poucas quebras durante essa era aí, então difícil a gente imaginar que é coincidência. Então é isso, eu ligo o alerta para a Red Bull, né, dizer aqui, hoje eu acho que a gente vinha aqui falar, poxa, a favorita depois de hoje é a McLaren, é a Ferrari. Eu acho que é pura, né, não tem como a gente avaliar isso, mas tem como a gente avaliar o lado negativo da Red Bull. Isso é a grande importância dessa sexta-feira, está vinculado a isso, né, a esse desempenho ruim, né, não em termos de tempo, de novo, porque vamos deixar o tempo de lado, mas em termos aí de desempenho e de problemas, né, a verdade é essa, né, então tivemos de novo aí um problema com a Red Bull que segue nessa meta de buscar, né, o Lando Norris aí e a própria Ferrari, né? Inclusive falando do Norris aí, da Ferrari, rapidamente quero trazer aqui para vocês, né, durante essa semana, então, o Lando Norris, ele apontou realmente aí a Ferrari, né, como a favorita para vencer o GP do Canadá, né? Apesar disso, o britânico aí destacou que vai ser sim uma disputa muito acirrada entre McLaren, ele colocou também a Red Bull e a própria equipe italiana Ferrari, né? Então, tanto McLaren quanto Ferrari, a gente viu a evolução gigante das equipes nessas últimas provas, né? Com os pacotes de atualização que foram sendo implementados, né? E com isso, as equipes diminuíram essa liderança, né, para a Red Bull no campeonato de construtores. Também nos pilotos, porque o Leclerc está muito próximo agora do Verstappen, né? Mas é isso. E aí o que aconteceu foi que o Norris superou a Red Bull e o Max Verstappen na última corrida lá em Miami, né? Mas lá em Miami, não, desculpa, né? Lá, na verdade, em Miami, né? E aí em Mônaco a gente teve a vitória do Charles Leclerc, né? Mas é isso, ele acredita, o Norris, que essas longas retas, né, de média velocidade, curvas de média velocidade, elas vão favorecer o Charles Leclerc e o Sainz. Não sei vocês aí, o que vocês acham aí, eu acho que até falou demais, eu vejo um equilíbrio muito grande entre McLaren e a Ferrari para esse final de semana, né, mas segundo o Norris, aí vou até tentar buscar aqui a declaração exata dele, aqui, ver se eu acho aqui, que foi engraçado assim, não, na verdade curioso, e ele foi técnico no comentário, né, tá aqui, ó. Disse o Norris, ó, que eles são favoritos, né? E com o uso agressivo das zebras, que é crucial em Montreal, vai ser muito apertado, né? Impossível cravar quem vai ficar acima da McLaren, né? Se somos nós, Ferrari ou Red Bull. E aí ele terminou dizendo, né, que a Ferrari provavelmente é favorita por causa da velocidade de reta, né? Que ele sabe que a Ferrari tem reclamado um pouco, mas que é isso, a velocidade de reta, então seria o grande trunfo da Ferrari para uma pista que realmente usa muita reta, usa que tem muita reta, então que a velocidade de reta vai ser algo fundamental. A gente tem em Montreal ali uma característica bem distinta do circuito, né? É um circuito de características próprias, muito porque essas longas retas, essas curvas de média velocidade entregam em chicanes de baixíssima velocidade, então você tem que ter um carro que ele tem uma aceleração boa, porque você diminui a velocidade e tem que aumentar ela muito rápido, por causa das curvas de baixa. Ao mesmo tempo você tem longas, né, médias de longas retas, então você usa bastante da velocidade final também do carro, e tem que ter um carro equilibrado, né? Não adianta, então, é isso, não adianta ter um carro ou só rápido, ou que só faça curva. É o grande trunfo do Canadá, né? Então, por isso eu considero uma das corridas mais disputadas e mais interessantes aí da temporada, né? Vamos ver se agora a gente... Porque são 2 anos seguidos com chuva lá, né? Então, 2022, 2023
a gente teve chuva, 2024 a previsão também é de chuva, e a gente sabe que isso altera também, né, não só a hierarquia, pode alterar a hierarquia do grid, mas sem dúvida altera a dinâmica da corrida, né, com pista seca ou pista molhada, as dinâmicas são diferentes, né, e eu disse aqui para vocês que a previsão de chuva, né, vou até buscar aqui essa confirmação novamente, mas é isso, existe sim uma previsão de chuva para todos os dias, né, e tá aqui, ó, a chuva tem, então, a chance de chuva, né, no TL2, tá, era de 51% de chance, então confirmou essa chance aí. Agora no sábado, amanhã, né, o TL3 começa com uma chance aí de 34% de chuva e deve cair para 30% durante o TL3, né? Então, lembrando, TL3 amanhã, 1h30 da tarde, horário de Brasília, ao vivo, né, em tempo real aqui no f1mania.net. Aí na classificação, né, um pouco mais à tarde, às 5 horas do horário de Brasília, essa estimativa sobe para 45%, um pouco, né, parecido com o TL2 de hoje, que tinha 51 e acabou chovendo, né? Então é isso. E para o domingo, né, que é o que importa, aí para a largada a gente tem uma previsão de 45% de chance de chuva e ela aumenta no decorrer da corrida para 47%, né? Então dá para dizer aqui que a chuva deve ser um fator constante nesse fim de semana, né? E vai ser também um fator aí estratégico determinante para todo o final de semana, né? A gente já viu hoje, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, né, que aliás, né, eu acho milindragem demais, mas está no regulamento, então se está no regulamento a Fórmula 1 precisa cumprir, né, até porque está no regulamento, então é isso. Mas o Charles Leclerc está sendo investigado por ter usado pneus de chuva quando a pista ainda não tinha sido declarada molhada, tá? Então, para quem não sabe, é assim que funciona, os pilotos são obrigados a usar os pneus slicks até que a direção de prova declare a pista molhada. Então a direção de prova avisa lá, a pista está molhada. A partir desse momento, os pilotos podem calçar os pneus verde ou azul, né? O verde aí para chuva intermediária, o azul para chuva mais pesada, né? Então o que aconteceu foi que o Leclerc foi para a pista no começo do TL2 com um pneu intermediário usado no TL1, mas antes da pista ter sido declarada molhada, né? Então por isso que ele está sendo investigado. Eu disse que é um detalhe porque, além do detalhe da chuva, tem outros detalhes também que implicam no final de semana. Ele está sendo investigado por isso, acho até que deve render aí, se punido, uma multa, mas está no regulamento e a chuva tem as suas peculiaridades. Além disso, eles têm um número reduzido de compostos, né? São 5 compostos para chuva aí no final de semana. E claro, isso vai também impactar aí significativamente como os pilotos vão administrar isso. Eu tô até aqui, ó, recebendo agora mesmo aqui, né, acabei de falar aqui do Leclerc, né, então tem novidades aqui sobre essa investigação, né, a investigação de fato começou, como eu disse aqui para vocês, minutos após o começo ali do TL2, né, e ele saiu do box com um conjunto de pneus de chuvas intermediários usados, ele foi usado no TL1, né, e realmente foi isso, a direção de prova não havia declarado, né, o circuito como molhado oficialmente, né, então, né, aí segundo o artigo 30.5.L do regulamento, ele determina que, veja bem, ó, durante qualquer sessão de treino livre, pneus intermediários e de chuva só podem ser usados depois que a pista for declarada molhada pelo diretor de prova, né, então é isso, o Leclerc teria infringido aí o artigo 30.5.L do regulamento, né? Então, por isso, essa investigação, como eu disse aqui, talvez uma preciosidade da Fórmula 1, né? Mas de fato ela precisa acontecer, se está no regulamento ali. Então é isso, o Leclerc sendo investigado, o que pode trazer para ele, aí eu acho até que aí uma punição seria demais, né? Mas na verdade, até de acordo com o regulamento também, isso é aplicado uma multa, né? Então, se ele for declarado culpado aí, e deve ser, porque a gente viu que aconteceu isso de fato, né? Ele foi para a pista ali logo no começo com pneus intermediários, todo mundo foi com pneus de chuva, com pneus slicks, né? Até que a pista, na verdade assim, os pilotos estavam todos no pit lane, né? Antes disso, cortou para a arquibancada,
já o público colocando a capa de chuva, né, mostrou a pista com alguns pingos, né, e aí os pilotos já estavam ali no pit lane, então foi dada a bandeira verde com os pilotos ali, né, a maioria deles com os pneus slicks, macios, inclusive a gente tinha o Sainz com pneus médios, né, e o Leclerc de pneus intermediários. Então é essa a infração, a pista não tinha sido declarada molhada, né, e por isso ele infringiu o regulamento, aqui o artigo 30.5.L do regulamento da Fórmula 1, e que deve custar para ele e para a Ferrari, né, na verdade, uma multa aí, então por ter infringido o contrato, né? Tô procurando aqui porque, claro, a gente quer saber aí também do Verstappen, né? O Verstappen, que na verdade o Verstappen ele teve problemas hoje durante todo o dia, né? No TL1 ainda, tô buscando aqui uma declaração dele, né? Ele não foi um bom TL1 do Verstappen. Deixa eu até pegar a posição que ele terminou aqui pra gente confirmar isso daí. Mas o Verstappen terminou fora ali, né, dos 3 primeiros, e aí no TL1, você que assistiu aí, se não vale a pena, ele deu um mergulhaço ali, na verdade, né, uma hora ele acabou saindo da pista, né, e ele deu um mergulho ali, ele falou sobre isso, né, ele terminou achei aqui, ó, tá, desculpem aí, mas agora eu achei aqui, ele terminou na 5ª posição, o Verstappen no TL1, tá. E aí diz ele aqui, né, ó, fiz um pequeno off-road, né, foi o que ele falou, brincando aí, e na verdade a gente viu não só ele, como o Ricardo também, o Ricardo deu um mergulho, né, ali, isso já finalizando o TL1, deu um mergulho ali que levantou barro, né, e tudo, então choveu muito, a pista é um circuito não utilizado, então tem muita sujeira, a gente viu ali muita folha na pista, né, tem um problema extra, né, aqui já tá entrando nesses problemas aí do que a gente viu hoje em Montreal. Eu fico muito preocupado com o problema das marmotas, né, aqueles bichinhos que a gente viu na pista hoje. O Hamilton quase atropelou uma marmota, né, ele por muito pouco ele não atropelou, ele conseguiu sair, a marmota voltou, mas a gente viu nos últimos anos alguns atropelamentos, o que é muito lamentável, né? Poxa, eu particularmente aqui morro de dó da marmotinha, e a gente vem pedindo aqui ano após ano que a Fórmula 1 tome alguma atitude ali. De fato que parece que esse ano eles tinham fechado ali os buracos que fazem com que as marmotas entrem, mas aí a chuva, né, então obrigou que aquelas comportas fossem abertas de novo para poder escoar a água, né, e aí é isso, o resultado foi que a gente viu muitas marmotas mesmo, então uma preocupação extra aí, pode gerar um acidente, né, certamente é fatal pro bichinho, né, mas isso pode também trazer complicações para os próprios pilotos, né, então eu não sei, de fato não consigo aqui, né, acreditar assim que a Fórmula 1 fecha os olhos para um problema tão sério, mas vamos ver no decorrer do final de semana se a gente consegue reduzir isso. Vai continuar chovendo, então presume-se que essas comportas aí laterais vão ter que continuar abertas, então deve ser um problema mesmo, né, recorrente aí desse final de semana, né. Eu vou trazer aqui, aproveitar aí hoje, essa sexta-feira aí, para trazer aqui algumas perguntas aqui, ó, tô com um comentário do Thiago aqui, né, ele colocou aqui que a McLaren do Norris estava sob investigação, se tem notícias sobre o assunto, uma investigação, na verdade, nesse... sim, Thiago, teve uma investigação por ele ter cortado a zebra, né, ali a chicane 910, curva 910 ali que antecede o Muro dos Campeões, então teve uma hora que ele passou por fora ali da zebra, completou a volta, então isso foi para a investigação e depois foi anulada essa volta do Norris, né, mas nada demais ali, apenas uma coisa que eu até achei meio estranho, vou falar a verdade, essa investigação ali, porque já era uma coisa presumida, né, da forma que aconteceu, então eles colocaram lá que ele acabou infringindo esse limite, que iria para uma investigação dos comissários. Eu fiquei pensando que talvez isso pudesse gerar algum tipo de punição, que eles pensaram que foi deliberadamente, né? Mas aí depois foi dito que nenhuma ação seria tomada com relação a esse assunto, beleza? E aí o Heitor também coloca aqui, ó, uma pergunta aí, será que no quali o Verstappen dá a volta por cima?
Então, a gente sempre tem essa esperança, né? Eu acho que o torcedor do Verstappen tem sempre essa esperança, e quem acompanha a Fórmula 1 sempre acha que isso pode acontecer a qualquer momento, porque de fato o Verstappen é o grande piloto, né, a ser batido ali, ele é o cara a ser batido dessa temporada, dessa fase da Fórmula 1, ele já conquistou 3 títulos aí na sequência, tricampeão, então é o rival de todo mundo. A gente sempre pode esperar ali um meio segundo, um algo mais do Verstappen, né? O Verstappen é aquele cara que leva, sim, um algo mais, né? Se tem um cara que leva um algo mais, eu acho que hoje, principalmente, é o Verstappen. Mas ele também não faz milagre, né? Ele também não faz milagre, e a Red Bull, de novo, começa com problemas aí, né? Então, não sei, de novo, não dá pra gente descartar o Verstappen, né? Mas ao que tudo indica, e pelo que a gente pega desse histórico recente, eu diria que eu, né, já nem colocaria ele como favorito, cara, né? De novo, não tô desmerecendo o Verstappen, sabe que é um puta piloto, né? É aí o cara, mas precisa de carro, né? Leva um pouquinho mais do que o Pérez, o companheiro de equipe dele, naturalmente leva, mas se tiver um carro também que tá andando ali na 5ª, 6ª posição, também não tem da onde, né, conseguir uma pole aí, até porque a gente tá falando, cara, de Lando Norris, né, que é um baita piloto também, do Charles Leclerc, não estão ainda no mesmo nível do Verstappen, né? Eu acho que o 2021, o Verstappen ter sido campeão e depois tudo que ele passou, assim, mudou o patamar dele completamente, né? Ele é outro patamar hoje, né? Então, mas a gente tem pilotos bons ali que podem sim disputar com ele, se tiverem equipamento, né? E a gente sabe, cara, que de novo, piloto não faz milagre, assim como o carro também não anda sozinho, né? Não é só você dar um carro ali pro cara que tá tudo resolvido, né? Eu acho que o conjunto piloto, equipe, é o que realmente faz a gente ter esse sucesso aí, né? Mas, de novo, apostar numa pole do Verstappen, eu hoje não apostaria mais, né? Eu talvez apostaria no Leclerc, que é um cara que sempre é muito rápido no sábado, mesmo quando ele não tinha um carro tão bom assim, né? Ele conseguia fazer a pole, depois na corrida a Ferrari perdia em termos de pneus, etc e tal, mas eu tivesse que apostar hoje, até já adiantando aqui a minha aposta, né, que a gente sempre faz aqui, classicamente no nosso parque fechado, até adiantando a minha aposta aqui, eu aposto no Charles Leclerc para a pole do ano que vem, para a pole de amanhã, do sábado, da classificação, e acho até que quem vai completar essa primeira fila aí pode ser o Lando Norris, até vou falar que eu torço para isso, né, pra gente dar uma reviravolta, não torcendo contra Verstappen e Red Bull, mas seria muito interessante uma primeira fila formada por Leclerc e Lando Norris ali, né, teria que trabalhar sob muita pressão, e a gente tá também interessado em saber se o Verstappen consegue, né, lidar com toda essa pressão, como é que vai ficar aí. A gente já viu a possibilidade dele sair da Red Bull, né, tem aumentado essas conversas aí de que ele pode sim deixar a equipe no fim do ano, né, quem sabe ir para Mercedes e tal, né, e aqui saiu mais uma agora aqui também, ó, né, então uma declaração aí do Verstappen já falando do TL2, né, foi um dia realmente difícil pro holandês, né, falei aqui, já citei do mergulho no TL1, né, e aí no TL2, então, o problema ali, a fumaça repentina forçou o Verstappen encerrar o TL2 prematuramente, né, e aí falando depois da sessão, então disse aqui o Verstappen, ó, é frustrante, não conseguimos completar uma boa volta hoje e isso atrapalha os nossos planos do fim de semana, né, confirmando aí isso que eu acho que a gente pode tirar de lição dessa sexta-feira, é que, né, o Verstappen, que não tá, né, numa tão boa assim, começa a sessão começa o fim de semana com problemas aí e claro, ele tá muito frustrado com isso também, né, obviamente, você começa o ano com um carro ali dominante, que pode trazer o seu 4º campeonato e assim, o domínio que a Red Bull começou a temporada foi, né, até assim, era Verstappen e Pérez muito à frente dos demais, e aí foi caindo, as equipes foram avançando, a Red Bull parou de avançar, a gente tem várias coisas que talvez expliquem isso, né, a gente brinca aqui, Garcia e eu,
né, que é o Jenga da Red Bull. O Jenga é aquele joguinho de peça que vai desmoronando, você vai tirando as peças, uma hora cai tudo, porque parece que é um pouco isso, né? Então foi tirando uma peça ali, uma peça aqui, e parece que a Red Bull realmente perdeu o controle, cara. E assim, a gente tá falando isso baseado no que vem acontecendo, né, que culmina, e aí amanhã eles talvez troquem lá a bateria, o que quer que tenha sido o problema, e o Verstappen faça a pole, como disse o Heitor aí, né, não é impossível isso acontecer, mas de fato o fim de semana começa muito ruim para ele, né, começa muito ruim, e essa frustração que o Verstappen tem, isso também imprime na equipe, né, então um Verstappen frustrado, um Verstappen, digamos que não tão feliz ali, obviamente vai afetar o clima da equipe, e mais assim do que afetar o clima da equipe, etc e tal, é o desempenho, né? Porque que não tenha clima, mas que tenha desempenho na pista, mas a gente sabe que a coisa tá uma ligada na outra, né? Olha, eu vou hoje aqui, nossa live, como eu tô fazendo sozinho, ela é rapidinha, meia hora, né? Só para explicar essa sexta-feira, a gente já passou um pouquinho aqui do tempo, né? Estamos com 32 minutos aí dessa live. O Thiago, e aí eu vou deixar para vocês que acompanham a gente aqui, então o convite pro sábado, óbvio, amanhã, eu e o Cadu Gouveia, a gente vai comentar a classificação especificamente, né, tudo que aconteceu ali na classificação, que promete muito, né, deve chover, então, olha, não sei aqui o que pode acontecer, até inclusive, né, a gente está programado para começar aqui, deixa eu até pegar aqui a minha cola aqui de horários, a minha agenda do fim de semana, mas é o seguinte, ó, tá programado a live para começar aqui amanhã às 18 horas, certo? Isso se não tiver bandeira vermelha, tá? Se tiver bandeira na classificação, bandeira vermelha ali na classificação por causa de interrupção, de qualquer coisa, né, a nossa live atrasa aqui também, né? Então, lembrando, terminou a sessão lá, você corre pro YouTube, pro Terra TV, porque vai estar rolando a nossa live aí, comentando tudo da classificação. E aí no domingo, tá? No domingo a gente vai ter aqui eu e o Carlos Garcia comentando o GP do Canadá. E vai ser, Thiago, por que eu destaquei a sua mensagem? Que vai ser o dia que a gente vai comentar aqui também sobre os novos regulamentos da Fórmula 1, tá? A gente tá aguardando aí especialmente isso pra gente fazer, Garcia e eu, trazer essas novidades aí que devem, já adianto aqui para vocês, que vão afetar muito o desempenho dos carros, tá? Então, tá aí prometido, no domingo a gente começa esse assunto, e aí na semana que vem, durante o nosso podcast, né, o podcast em ponto aí do F1 Mania, a gente desenrola tudo desse novo regulamento da Fórmula 1. Tá legal, pessoal? Então, ó, por hoje é isso. Eu agradeço demais a participação de vocês, a presença de todo mundo que veio através do Terra TV, veio através também do YouTube do F1 Mania, através do nosso site, né? Tá lá na capa, viu a nossa live começando. Então, muito obrigado aí, sempre pelo carinho, tá? Agradeço demais a participação de vocês. Relembrando aqui os horários de amanhã, tá? Então, 1h30 da tarde, horário de Brasília, tem o TL3 ao vivo em tempo real no F1 Mania, né? E aí às 17 horas a classificação, que define o grid de largada do GP do Canadá, culminando então, terminou a classificação, você corre pro YouTube que a gente vai estar, Cadu Gouveia e eu aqui comentando tudo o que aconteceu na classificação, né, na qualificação do Grande Prêmio do Canadá. Muito obrigado, tenha uma ótima sexta-feira, né? Como diz o Garcia aqui, sextou, aproveitem ainda, a gente está terminando aqui pontualmente às 7h40, horário de Brasília, então aproveitem a sexta-feira, nos vemos amanhã de novo no sábado. Grande abraço para vocês aí, muito obrigado e até a próxima. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.